estudantes da Rede Municipal de Jijoca de Jericoacoara. Olá, oitavo ano, famílias, tudo bem? Aqui é o professor Efraim, estou aqui com muito prazer para mais uma aula de matemática. Fique ligado até o final. Nossa temática de hoje é trabalhar sobre os elementos de um quadrilátero, também dando introdução à soma dos ângulos internos, tá certo? Então, vamos lá para a aula. Nossa aula, como objeto de conhecimento, o conteúdo, elementos de um quadrilátero, introdução à soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero, certo? Então, primeiramente, nós vamos só ver aqui o conceito de quadrilátero, para a gente entender melhor, beleza? Então, quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, sendo assim, os quadriláteros herdam todas as características e propriedades dos polígonos, como o fato de possuírem apenas 2 diagonais ou de a soma de seus ângulos internos ser sempre igual a 360 graus, certo? Então, quais são os elementos de um quadrilátero? Então, nos quadriláteros nós temos os lados, nós temos os vértices, os ângulos internos, os ângulos externos e também temos as diagonais, certo? Vamos aqui o conceito de cada um. O que são lados? São os segmentos de reta que contornam o quadrilátero. Isso todo mundo já sabe, né? É bem simples, mas só para reforçar. Vértice são os pontos de encontro entre 2 lados, ou seja, no momento que 2 lados se encontram, aquele pontozinho, é chamado de vértice. E os ângulos internos, são ângulos determinados por 2 lados consecutivos de um quadrilátero. Ou seja, na medida que os 2 lados consecutivos se encontram, formam o vértice e ao mesmo tempo, também se formam os ângulos internos, certo? Depois nós vamos ver isso na prática para mostrar bem direitinho cada situação dessa, cada conceito, vamos comprovar tudo isso. Ângulos externos são ângulos formados pelo prolongamento de um lado de um polígono. Um ângulo externo sempre é suplementar ao ângulo interno adjacente a ele. Depois também nós vamos estar observando isso na prática, como seria esse ângulo externo, esse prolongamento de um lado, ok? E aí nós temos o outro elemento que são as diagonais. Então, as diagonais são segmentos de retas cujas extremidades são 2 vértices não consecutivos de um polígono. Dessa maneira, são os segmentos de reta que ligam 2 vértices e que, ao mesmo tempo, não são lados. Também a gente vai ver tudo isso aqui na prática. Fique ligado, observe, faça suas anotações e não perca cada detalhe dessa aula. Pronto, agora nós vamos ver na prática, na própria figura, os elementos do quadrilátero. Então, nós vamos começar aqui com lados, vértices e ângulo no quadrilátero. Então, você observa aqui o quadrilátero. A gente sabe que só para relembrar aqui, nós temos 5 tipos de quadriláteros principais, que são quadrado, retângulo, losango, paralelograma e o próprio trapézio, Então, aqui nós temos aqui um formato de um trapézio e a partir daqui nós vamos identificar os vértices, os lados e os ângulos, começando com esses primeiros 3 elementos. Então, veja bem, nós destacamos aqui os vértices. Então, os vértices, como a gente viu anteriormente pelo conceito, é o que? É o encontro de quê? Das arestas, dos 2 segmentos de reta. Quando eles se encontram, forma o que a gente chama de vértice. Então, nós temos aqui os vértices. Vamos colocar aqui em destaque, vermelho aqui pela legenda. A, B, C e D. Então, vamos só colocar aqui na frente, só para a gente não esquecer. Vamos colocar aqui, identificando aqui os vértices. Colocar aqui uma cor aqui bem legal aqui também, vermelho.
Então, os vértices aqui nós temos os vértices A, B, C e o próprio D, ok? E aí nós temos os lados. Os lados, né, você observa que a legenda tá um azulzinho aqui, né, um quase lilás aqui pela Xerox, né? Mas são esses lados aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui do A para o B. Nós temos o lado AB. Muito bem. Vamos colocar aqui AB. Pegando aqui do B para o C, nós temos o lado BC. Do C para o D, nós temos o lado CD. E do D para o A, nós temos o lado DA, colocando pela ordem AD, né? Ok? Então aqui nós temos os lados. E aí nós também temos os ângulos em destaque aqui na cor verde. Então nós temos aqui os ângulos. A gente viu também anteriormente, na medida que dois lados se encontram, além de formar o vértice, também forma os ângulos. Então você observa aqui, né, os 4 ângulos que nós chamamos de ângulos internos, certo? Então nesse caso aqui nós vamos identificar os ângulos com as próprias letras A, B, C, D. Só que a diferença, como é ângulo, nós vamos colocar aqui o ângulo A, vamos colocar aqui uma espéciezinha de acento, né, para poder identificar que é ângulo e não vértice, né, para diferenciar aqui. Então nós também temos o ângulo B, né, que é esse ângulo aqui, o ângulo interno B. Nós temos o ângulo C, né, esse ângulo aqui. Toda essa parte aqui é o ângulo C. E nós temos o ângulo D, né? Toda essa região aqui forma o meu ângulo D. Ok? Então, entendido o que é vértice, lado e ângulo, que é só uma revisão aqui bem simples, né? Então, dando continuidade, nossos ângulos internos e externos no quadrilátero. Então, você observa que eu já adiantei aqui um pouquinho, né, nessa figura. Nós temos os ângulos internos. Nós temos aqui essa parte, né, que representa a letra A. Nós temos o outro ângulo interno, que é o B, né, representando essa outra parte aqui, pintadinha aqui de vermelho, certo? Nós temos esse outro ângulo, que é o ângulo C, também está pintado aqui destacando vermelho. E o quarto ângulo interno, o ângulo D, certo? E aí eu coloquei aqui, né, já para deixar bem em destaque, o A de ângulo e de interno. Então, os nossos ângulos internos nesse quadrilátero é o A, B, C e D, certo? São esses daqui, ok? E aí, nossos ângulos externos. Como a gente viu, os ângulos externos, eles são formados a partir do prolongamento dos lados do quadrilátero, né? Então, nós temos aqui esses prolongamentos. Só acrescentando aqui, pronto, nós temos esses prolongamentos aqui, que vai formar os nossos ângulos externos. Então, nós temos aqui um ângulo externo, com esse lado sendo prolongado, forma-se um outro ângulo externo, destacando aqui de verde, é esse aqui de verde. Nesse prolongamento aqui desse lado, ó, observe que, prolongando aqui, vai formar esse outro ângulo externo, também destacando aqui o verde. Esse outro lado, vindo daqui para cá, né, ó, prolongando aqui, também formaria outro ângulo externo. Então, conclusão, nós também temos aqui 4 ângulos externos. E aí, pegando pela ordem alfabética, né, o ângulo externo, nós temos o ângulo E, né, nós temos o ângulo F, nós temos o ângulo G e nós temos o ângulo H, certo? Então, tá aqui, F, G e H, ok? Então, veja bem, um detalhe que a gente pode perceber aqui, que se eu somar o ângulo interno mais o ângulo externo,
vai dar sempre um ângulo raso, um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus, certo? Todos eles eu percebo isso aqui, ó. Somando o ângulo interno mais o externo, vai formar um ângulo de 180 graus, né, que seria um ângulo raso, ou um ângulo meia circunferência, né? Nesse outro caso aqui, mesma situação, somando os dois, 180 graus, e nesse outro a mesma coisa, certo? Então aqui é só uma observaçãozinha, certo? Então vamos lá para a próxima. E só um destaque aqui que eu acabei esquecendo, né? Voltando aqui, só um destaque aqui é que quando eu estou representando uma letra, né, por um ângulo, então é importante, né, e é necessário que essa letra ela venha com esse acentozinho aqui. Então, para representar que é ângulo, porque se ela vier sozinha, só a letra sem isso aqui, então pode muito bem ser um vértice e não um ângulo, certo? Então vamos fazer isso só para ficar de acordo com o que é realmente correto. Então, os ângulos externos da mesma forma, né? Se trata de ângulo, então faz-se necessário esse acentozinho aqui, esse chapéuzinho aqui, certo? Então é isso. Vamos agora para a próxima parte. E nossos últimos elementos, né, de um quadrilátero, nós temos as diagonais. Então observe que eu tenho aqui um quadrado e nesse quadrado eu já tracei duas diagonais, certo? Está aqui a diagonal do B para o D e tenho aqui a diagonal, né, do A para o C. E aí só lembrando, pessoal, que como a gente já viu no conceito de diagonais, são segmentos de reta cujas extremidades são dois vértices não consecutivos de um polígono. Dessa maneira, são os segmentos de reta que ligam dois vértices e que ao mesmo tempo não são lados. Ou seja, eu não poderia ligar do A para o D, nem do A para o B, porque aqui são lados. Então eu parto do vértice A para o vértice C para poder traçar minha diagonal. Da mesma forma, eu saindo do ponto B, eu não posso ir para o A nem para o C, porque são lados. Então eu tenho que partir para o ponto D, ok? Então todo quadrilátero só tem duas diagonais, ok? E aí nós temos um outro quadrilátero aqui, né, para fazer a mesma comprovação. Você observa a mesma situação aqui, por exemplo, pegando o vértice A, se eu levo para o vértice B, eu não tenho diagonal. Se eu saio do vértice A para o D, também não tenho diagonal, eu tenho lados. Então, a diagonal ela parte do vértice A para o vértice C, e a outra diagonal do vértice B para o vértice D, também comprovando aí as duas diagonais, ok? Beleza. E mais um detalhe, quando eu for representar, né, através das letras, as minhas diagonais. Isso vale tanto diagonais como lados, já que são segmentos de reta. Então, por exemplo, aqui eu tenho a diagonal AC. Então, eu vou representar aqui AC. Só que eu vou colocar um tracinho aqui em cima, para representar que é lado ou diagonal, certo? E a minha outra diagonal, BD. Então eu venho para cá, coloco BD e o tracinho em cima para representar que é diagonal ou então lado, ok? São detalhes que é importante a gente saber para poder representar de forma correta. Na segunda figura, a diagonal AC, eu vou representar aqui AC, não esquecendo de colocar o tracinho, e a outra diagonal BD. Então, dessa forma, eu estou representando de forma correta.
ok? E aqui, galerinha, estudantes, é só para fechar aqui com os elementos de um quadrilátero. Então, nós temos, né, os elementos de um quadrilátero todos nessa figura aqui. Então, você observa o quadrilátero. No caso, os lados, né, estão representando a parte aqui do contorno, certo? Os vértices são o encontro dos lados, né? Essas partes aqui são os vértices, ok? Os ângulos internos, eu posso representar por os ângulos internos aqui, nesse lado aqui alfa, aqui é outro ângulo, mas é um ângulo interno. Aqui eu teria outro ângulo interno, mais um ângulo interno, outro ângulo interno, ou seja, os 4 ângulos internos, certo? Os ângulos externos está representado por esse prolongamento e por essa letra chamada beta, certo? Claro que se eu fosse colocar no mesmo sentido, né, e fazer aqui o prolongamento desse lado aqui, eu iria ter mais um ângulo externo aqui. Da mesma forma, se eu fizesse esse prolongamentozinho aqui, teria outro ângulo externo aqui, é isso? E ainda, né, fazendo o prolongamento desse outro lado aqui, eu teria, nesse caso seria aqui, né, o prolongamento viria daqui, ó. Então, juntaria mais esse ângulo externo, ok? Só para mostrar aí os ângulos externos, todos os ângulos externos. E as nossas duas diagonais também estão aqui já tracejadas, né, ó. Aqui as duas diagonais. Então, essa figura, ela está completa com todos os elementos do quadrilátero, beleza? Dando continuidade, nós vamos só comprovar agora, né, por que um quadrilátero, né, ou qualquer quadrilátero, a soma de seus ângulos internos é 360 graus. Né? Eu até coloquei aqui a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Então, nós temos que comprovar isso. Como? Primeira forma, todo quadrilátero, ele dá para ser, traçando uma diagonal, dá para ser dividido em 2 triângulos. Se eu divido em 2 triângulos, é claro que vocês já sabem disso, né, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, ok? Então, se eu tenho 2 triângulos, então eu já sei que a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180 graus. Então, pegando 2 vezes 180, eu vou ter exatamente 360 graus, certo? É uma forma de eu comprovar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus, ok? Da mesma forma, eu tenho a outra figura, eu traço a diagonal já do outro lado, mas você observa novamente a presença de 2 triângulos. Então, sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, eu tenho 180 graus aqui, mais 180 graus nesse outro triângulo. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero passa a ser 2 vezes 180, que vai ser igual a 360 graus. Ok? Então, aqui é só para a gente comprovar isso. Ainda tem forma de comprovar? Tem mais formas de comprovar. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu tenho aqui outro quadrilátero, né? Eu tenho aqui os ângulos internos A, B, C e D. Então, aqui seria uma parte que você poderá até fazer isso em casa, né? O desafio é você fazer isso em casa. Você faz um quadrilátero qualquer, pinta os 4 ângulos, depois você corta, né, os ângulos e aí junta eles aqui
né? Você coloca um centro, um ponto aqui, né? O ponto de origem, o centro, e aí você junta os 4 ângulos que você construiu, que você vai formar exatamente uma circunferência ou um círculo, né? Que mede 360 graus. Então é outra forma de eu estar comprovando, beleza? E ainda tem uma outra bem simples, que é através do retângulo e do quadrado. Por quê? Porque tanto o retângulo como o quadrado, eles têm ângulos retos. E a gente já aprendeu há muito tempo que cada ângulo reto mede 90 graus. É isso? Então, se eu tenho 4 vezes 90, 4 vezes 90, também vai dar 360 graus, ok? Da mesma forma, o quadrado pode ser feito, né? Cada ângulo mede 90 graus, porque é um ângulo reto. Então, 4 vezes 90 vai dar 360 graus. Então, aqui é só, pessoal, para comprovar que não tem para onde correr. De todas as formas, tem como a gente comprovar que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero mede 360 graus. Beleza? Valeu! E para finalizar, nós temos aqui, comprovando aqui agora, através da soma dos 3 ângulos que eu já tenho e descobrindo qual o meu quarto ângulo. Sabendo que a soma dos 4 vai dar 360, então eu vou somar esses 3 e vou subtrair de 360 para poder encontrar o valor de x, certo? Então já adiantei aqui, 105 mais 98 mais 87. Então somando aqui, 5 mais 8, 13, mais 7, 20, coloco 0, vai 2, 2 e 8, 10, 10 e 9, 19, coloco 9, vai 1, 1 e 1, 2, então já tenho 290 graus, certo? 290 graus. Se eu sei que a soma dos 3 é 360, é só eu subtrair, dos 3 que eu já tenho, que deu 290, para poder encontrar o valor do termo desconhecido, que é x. 0 menos 0 dá 0. 6 menos 9 não dá, vou pedir aqui um emprestado, fica 16 menos 9, e vai dar quanto? 7, né? Aqui, pagando, ficaria 2, 2 menos 2, 0. Ou seja, o resultado de x seria 70 graus. E aí eu posso comprovar exatamente somando os 70 com os 290 que eu já tenho dos 3 ângulos. 0 mais 0 vai dar 0. 9 mais 7 vai dar 16. Coloco 6, vai 1. 1 mais 2, 3. Só para comprovar. Ok? Nosso último exemplo, também tem aqui outro quadrilátero, que eu já tenho 94, que é o ângulo maior, mais 70, mais 46. Então, eu vou somar esses 3 ângulos para poder depois eu descobrir o ângulo x, que aparentemente é o ângulo maior. Então, somando aqui 4 mais 0 mais 6 vai dar 10, vai 1, 1 e 9, 10, 17 e 4, 21. Então, deu 210 graus, 210 graus, veja bem. Eu sei que a soma dos 4 vai dar 360, menos 210, vai ser igual, 0 menos 0 vai dar 0, 6 menos 1 vai dar 5, e 3 menos 2 vai dar 1. Isso quer dizer que meu ângulo x mede 150 graus.
Só para comprovar, eu coloco aqui o 150, que é o quarto ângulo, e vou somar. 0 mais 0 vai dar 0, 1 mais 5 vai dar 6, 2 mais 1 vai dar 3, 360 graus. Tá certo? Muito bem. Pois é, estudante do 8º ano, essa foi nossa aula, a aula do professor Efraim, sobre os quadriláteros, os elementos e introdução à soma dos ângulos internos. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero também que vocês assistam esse vídeo até o final. Deixa aí seu gostei, né? Se inscreva no canal, participe. Eu estou sempre fazendo vídeo aulas de correção de todas as minhas aulas, então é importante que vocês tenham também acesso a esse canal para eventualmente tirar algumas dúvidas, fazer algumas correções. E aí os professores, né, vão estar lançando atividade de vocês, que eu acredito que não seja diferente da que eu vou estar passando para os meus alunos, tá certo? Então, valeu, muito obrigado a todos, fique bem, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.